Por estar incluído nos demais artigos de fé, não há dúvida que no artigo sobre a remissão dos pecados vai um mistério de caráter divino, que é de absoluta necessidade para a salvação. Ninguém pode chegar à religião cristã se não admite com firmeza as doutrinas que o símbolo nos propõe a crer. A verdade do presente artigo devia ser familiar a todos os cristãos. No entanto, se for preciso confirmá-la com algum testemunho, basta lembrar o que disse Nosso Senhor, pouco antes de subir aos céus, quando esclarecia os discípulos, para que alcançassem o sentido das Escrituras. Era necessário que Cristo sofresse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome fosse pregada a penitência e a remissão dos pecados a todos os povos, a começar por Jerusalém. Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento, foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Levando em conta estas palavras, os párocos, sem mais, reconhecerão que, embora já tenham de explicar aos fiéis os outros pontos de religião, Nosso Senhor lhes impõe o grave dever de tratarem o presente artigo com peculiar diligência. Nessa matéria, o pároco deverá ensinar que na Igreja Católica não existe apenas a remissão de pecados, conforme predição de Isaías. Do povo que nela habitar será tirada toda iniquidade. Mas que na Igreja existe também o poder de remitir pecados. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós.
Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quando os sacerdotes fazem uso legítimo desse poder, segundo as leis prescritas por Cristo nosso Senhor, devemos crer que os pecados são realmente extintos e perdoados. Quando nos purificamos pelo santo batismo, fazendo ao mesmo tempo nossa primeira profissão de fé, o perdão acumula tantas graças e favores que nenhuma culpa nos fica por eliminar, quer do pecado original, quer dos pecados pessoais de comissão ou omissão, nem fica pena alguma por satisfazer. Mas pela graça do batismo, ninguém se livra de toda a enfermidade da natureza. Pelo contrário, cada um de nós terá de lutar contra as manifestações da má concupiscência, que nunca deixe de nos aliciar para o pecado. Por conseguinte, raro será vermos alguém resistir com tanta firmeza e vigiar com tanto zelo pela própria salvação, que sua alma fique livre de qualquer dano e ferimento. Era, pois, necessário que houvesse na Igreja o poder de perdoar pecados, mas de outro modo, além do sacramento do batismo. As chaves do reino dos céus lhe foram confiadas, para a Igreja poder remitir as culpas de todos os penitentes, ainda que estes tenham pecado até o último termo de sua vida. Nas Escrituras, temos evidentes testemunhos desta verdade. Segundo São Mateus, Nosso Senhor dirige a Pedro a seguinte declaração: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também no céu. Igualmente, tudo o que ligardes na terra será também ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado também no céu. São João atesta ainda que, ao soprar sobre os apóstolos, Nosso Senhor havia dito: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Seria errado supor que tal poder se restringe ao perdão de certos pecados. Não há, nem se pode imaginar pecado de tanta malícia que a Igreja não tenha poderes de remitir, assim como não há também homem tão ruim e criminoso a quem não se possa garantir a certeza do perdão, contanto que sinta a verdadeira compunção de seus pecados. O poder de remissão não se limita, tampouco, a ser aplicado só em dadas ocasiões. Pelo contrário, em qualquer momento que o pecador queira recuperar a saúde da alma, nunca o devemos repelir, conforme o explicou o nosso Salvador. Quando o príncipe dos apóstolos lhe perguntara quantas vezes devíamos perdoar aos pecadores, se porventura 7 vezes, Cristo respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7.